decodificar, compreender, interpretar, reter e aplicar. Aqui, bem-vindo ao canal Mental Impulse. Para apoiar o canal, não esqueça de inscrever-se, curtir, comentar e compartilhar. Demonstre sua gratidão às pessoas que colaboram para seu desenvolvimento. Aviso: este vídeo contém ativadores sonoros e visuais que auxiliam na compreensão, foco e mentalização das informações. Estamos no passo 1, a D de definição, e vamos falar sobre desviando dos tiros. Para conferir os outros passos e assuntos, acesse a nossa playlist Trabalhe 4 horas por semana de Timothy Ferris. Desviando dos tiros. Como controlar o medo e escapar da paralisia. Muitos passos em falso foram dados ficando parado. Biscoito da sorte. Que o seu medo tenha nome antes que você possa bani-lo. Yoda, de Guerra nas Estrelas, o Império Contra-Ataca. Rio de Janeiro, Brasil. F. Faltavam apenas 6 metros. Vai. Vai. Hans não falava português, mas o significado era bastante claro: voa. Seus tênis firmaram-se na pedra cheia de pontas e ele empurrou seu corpo em direção a 900 metros de absolutamente nada. Prendeu a respiração antes de dar o último passo, levado pelo pânico à beira da inconsciência. Sua visão periférica turvou-se, limitando-se a um único ponto de luz, e então, ele flutuava. O inescapável azul celestial do horizonte atingiu em cheio seu campo visual um instante depois que ele percebeu que uma corrente térmica havia apanhado ele e as asas do paraglider. O medo tinha ficado para trás, no alto da montanha, e milhares de pés acima da resplandecente floresta tropical e das plácidas praias de areia branca de Copacabana, antes que ele vira a luz. Isso foi num domingo. Na segunda, Hans regressou a seu escritório de advocacia em Century City, elegante reduto corporativo de Los Angeles, e prontamente recebeu seus recados de 3 semanas. Por quase 5 anos, ele havia encarado seu despertador com o mesmo pavor: terei que fazer isto por mais 40 ou 45 anos. Ele chegará a dormir uma vez embaixo de sua mesa no escritório, depois de um projeto inacabado, que mais parecia um castigo, apenas para poder acordar e continuar a trabalhar imediatamente na manhã seguinte. Naquela mesma manhã, prometera a si mesmo: em mais 2 vezes eu pulo fora disso aqui. A terceira vez acontecerá um dia antes de ele sair para suas férias no Brasil. Todos fazemos promessas a nós mesmos, e Hans já tinha feito outras antes, mas agora as coisas eram de alguma forma diferentes. Ele estava diferente. Tinha entendido alguma coisa diferente enquanto flanava em círculos lentos sobre a terra: os riscos não são tão assustadores depois que se os assume. Seus colegas de trabalho lhe disseram exatamente o que ele esperava ouvir, em que ele estava jogando tudo fora. Era um advogado a caminho do topo, que mais ele poderia querer? Hans não sabia exatamente o que ele queria, mas havia experimentado o que era. Por outro lado, sabia o que o aborrecia profundamente, e já estava cheio disso. Não passaria mais dias como um morto-vivo, nada mais de jantares em que seus colegas comparavam seus carros, deliciando-se com a compra de um BMW novo até que alguém comprasse um Mercedes ainda mais caro. Chega! Imediatamente, uma estranha mudança começou. Hans sentiu-se, pela primeira vez em muito tempo, em paz consigo mesmo e com o que estava fazendo. Sempre tivera pavor de turbulências em avião, como se fosse morrer com o que havia de melhor em si, mas agora poderia atravessar dormindo como um bebê uma tempestade violenta. Definitivamente estranho. Mais de 1 ano depois, ainda recebia propostas não solicitadas de emprego vindas de escritórios de advocacia, mas nessa época ele criou a Nexus Surf, uma empresa pioneira de excursões de surf, baseada no paraíso tropical de Florianópolis, no Brasil. Ele encontrara a garota de seus sonhos, uma carioca bronzeada chamada Tatiana, e passava a maior parte de seu tempo descansando sob palmeiras ou providenciando para seus clientes os melhores dias de suas vidas. Era disso que tivera tanto medo? Atualmente, vê com frequência o homem que ele foi nos profissionais estressados e deprimidos que leva para surfar. Esperando pelas ondas, as emoções verdadeiras afloram: em Deus, eu queria poder fazer o que você faz. Sua resposta é sempre a mesma: você pode. O sol poente reflete na superfície da água, produzindo um cenário para uma mensagem que ele sabe ser verdade, e não se trata de desistir quando se põe seu caminho atual em uma pausa indefinida. Ele poderia retomar sua carreira jurídica exatamente no ponto em que havia parado, se quisesse, mas essa era a ideia mais improvável em sua cabeça. Quando voltavam para a terra firme depois de uma incrível sessão de surf, seus clientes se refazem e retomam sua compostura. Mal colocam os pés na terra e a realidade crava suas garras: e eu gostaria, mas realmente não posso largar tudo. Ele não pode fazer nada senão rir. O poder do pessimismo, indefinindo. O pesadelo. A ação nem sempre traz felicidade, mas não há felicidade sem ação.
Benjamin Disraeli, ex-primeiro-ministro britânico. F. Fazer ou não fazer? Tentar ou não tentar? A maior parte das pessoas escolherá não, independente de se considerar corajosa ou não. Incertezas e a possibilidade de falhar podem ser bastante assustadoras. A maioria das pessoas escolherá a infelicidade e a incerteza. Por muitos anos, estabeleci objetivos, tomei resoluções e nada aconteceu, nem de um lado nem de outro. Eu estava tão inseguro e assustado quanto o resto do mundo. A solução simples me ocorreu acidentalmente 4 anos atrás. Naquela época, eu tinha mais dinheiro do que saberia fazer com ele. Estava ganhando $70.000 por mês e estava profundamente infeliz, mais do que nunca. Não tinha tempo para nada e estava trabalhando à exaustão. Tinha fundado minha própria empresa, apenas para perceber que seria praticamente impossível vendê-la. Ops! Senti-me aprisionado e estúpido ao mesmo tempo. Deveria ter previsto isso, pensei. Por que sou tão imbecil? Por que não consigo fazer as coisas funcionar? Pense com afinco e pare de ser imaginem. O que há de errado comigo? A verdade era que não havia nada de errado comigo. Eu não tinha chegado ao meu limite, eu tinha chegado ao limite do meu modelo de negócios naquela época. Não era o motorista, era o carro. Erros críticos no nascimento da empresa nunca me permitiriam vendê-la. Eu poderia contratar elfos mágicos e conectar meu cérebro a um supercomputador que nem assim adiantaria. Meu pequeno bebê tinha alguns defeitos congênitos graves. A questão então passou a ser em como me liberto desse Frankenstein e ao mesmo tempo faço com que seja autossustentável. Como me livro dos tentáculos da obsessão por trabalho e do medo de que a empresa se desfaça sem as minhas 15 horas diárias de dedicação? Como escapar dessa prisão que eu mesmo construí? Uma viagem, decidi. Um ano sabático ao redor do mundo. Então eu viajei, certo? Bem, vou chegar lá. Em primeiro lugar, achei prudente rolar minha vergonha, meu embaraço e minha raiva por 6 meses, enquanto desfiava um enorme rosário de razões pelas quais minha viagem fantástica de libertação nunca daria certo. Um dos meus períodos mais produtivos, com certeza. Eis que um dia, no meu exercício de ficar profetizando quão terrível seria meu futuro de sofrimentos, tive uma ideia brilhante. Era certamente um aprofundamento da minha fase não relaxe, preocupe-se, por que não definir exatamente o que seria o meu pesadelo, a pior coisa que poderia acontecer como resultado da minha viagem? Bem, minha empresa poderia ir à falência enquanto eu estivesse longe, com certeza. Provavelmente iria. Um aviso do governo acidentalmente não chegaria às minhas mãos e eu seria processado. Minha empresa seria fechada e o inventário iria consumir todo o estoque enquanto eu estaria solitário e triste em alguma praia gelada da Irlanda. Chorando na chuva, imagino. Minha conta bancária iria despencar pelo menos os 80 e certamente meu carro e minha moto, na garagem, seriam roubados. Suponham que alguém cuspiria em minha cabeça de uma sacada enquanto eu estivesse alimentando cães sarnentos com restos de comida. Os cães talvez ficassem assustados e me mordessem na cara. Deus, a vida é uma vagabunda cruel e difícil. Vencer o medo, definir o medo. Reserve um certo número de dias, durante os quais você deve se contentar com os suprimentos mais ínfimos e mais baratos. Com a roupa mais simples e mais velha, perguntando-se a si mesmo: eram essas as condições que eu temia? Sêneca. Até que aconteceu uma coisa divertida. Na minha infinita jornada para me deixar triste, eu acidentalmente comecei a dar marcha ré. Assim que comecei a vagar pela inquietude e pela ansiedade ambígua para definir meu pesadelo, o pior cenário possível, deixei de ficar preocupado com o fato de ir viajar. De repente, comecei a pensar em passos simples que eu poderia dar para salvar meus recursos restantes e começar de novo caso todo aquele inferno previsto acontecesse. Sempre teria a opção de trabalhar como garçom temporariamente para pagar meu aluguel, se precisasse. Poderia vender alguns móveis e parar de comer em restaurantes. Poderia roubar algum dinheiro para almoçar das crianças que passavam pela manhã em frente do meu apartamento. Eu tinha várias opções. Percebi que não seria tão complicado voltar para onde eu estava, nem para sobreviver. Nenhuma dessas coisas seria fatal, nem perto disto. Seriam apenas leves tropeços na jornada da vida. Compreendi que, numa escala de 1 a 10, sendo uma nada e 10 uma mudança permanente na vida, o meu tão temido pior cenário poderia ter um impacto temporário de 3 ou 4. Acredito que isso seja verdade para a maior parte das pessoas e para a maior parte dos desastres tipo, puta merda, minha vida acabou.
saibam que a chance de acontecer um desastre desse porte é de 1 em 1 milhão. Por outro lado, se eu avaliasse meu melhor cenário possível, ou mesmo um cenário provável, ele teria facilmente um efeito positivo permanente de 9 ou 10 na minha vida. Em outras palavras, eu estava arriscando um 3 ou 4 improvável e temporário por um 9 ou 10 provável e permanente, e poderia facilmente recuperar minha prisão de workaholic com um pouco mais de trabalho extra, se eu quisesse. Isso tudo equacionado apontava para uma constatação significativa: praticamente não havia riscos, apenas um potencial enorme de mudanças positivas na minha vida, e eu poderia retomar meu caminho anterior sem qualquer esforço adicional ao que já vinha praticando. Foi aí que tomei a decisão de viajar e comprei uma passagem só de ida para a Europa. Comecei a planejar minhas aventuras e a eliminar minha bagagem física e psicológica. Nenhum dos desastres aconteceu e minha vida tem sido quase um conto de fadas desde então. Os negócios prosperaram como nunca e eu praticamente esqueci-me deles, enquanto eles financiavam minhas viagens pelo mundo durante 15 meses. Revelando um medo disfarçado de otimismo. Não há diferença entre um pessimista que diz: "Ah, é impossível, então não se preocupe em fazer nada", e um otimista que diz: "E não se preocupe em fazer nada. Vai dar certo de qualquer jeito." Nos dois casos, nada acontece. Yvon Chouinard, um afundador da Patagônia. Medo vem de várias formas, e normalmente não o chamamos pelo seu nome de 4 letras. O medo, por si só, já é algo amedrontador. Muitas pessoas inteligentes no mundo disfarçam de outra coisa, em recusa otimista. Muitos dos que evitam sair de seus empregos alimentam a crença de que terão mais tempo ou ganharão mais no futuro. Isso parece válido e é uma alucinação tentadora quando um trabalho é chato ou desestimulante, em vez de ser um inferno total. O inferno total força a ação, mas qualquer coisa menos do que ele pode ser suportado com um pouco de racionalização esperta. Você realmente pensa que seu tempo e sua renda vão melhorar ou isso é um desejo ilustido ou uma desculpa para não agir? Se acreditasse mesmo que tudo vai melhorar, você estaria perguntando coisas assim? Normalmente não. Isso é o medo disfarçado de otimismo. Você está em situação melhor do que estava há um ano, há um mês ou há uma semana? Se não está, as coisas não vão melhorar sozinhas. Se você está tentando se enganar, está é a hora de parar e se preparar para um salto. A não ser que tenha um fim como o que teve James Dean, sua vida vai ser longa. Trabalhar das 9 às 5 durante todos os 40 a 50 anos de sua vida produtiva é muito tempo se o socorro não chegar. Aproximadamente 500 meses de trabalho denso. Quantos ainda faltam para você? Provavelmente é hora de minimizar as perdas. Alguém chame o Maitre D. Você tem conforto. Você não tem luxo. E não me diga que é por causa do dinheiro. O luxo que defendo não tem nada a ver com dinheiro. Não pode ser comprado. É a recompensa para aqueles que não têm medo ou desconforto. Jean Cocteau, poeta, escritor, empresário de boxe e cineasta francês. Algumas vezes, a sincronização é perfeita. Há centenas de carros rodando pelo estacionamento e alguém sai de uma vaga a 3 metros da porta assim que você se aproxima. Mais um milagre de Natal. Outras vezes, a sincronização poderia ser melhor. O telefone toca quando você está transando e parece ficar tocando por meia hora. O carteiro toca a campainha 10 minutos depois. Timing ruim pode acabar com a festa. Jean-Marc Ache chegou à África Ocidental como voluntário, com uma enorme vontade de ajudar. Nesse sentido, seu timing foi excelente. Chegou em Gana no começo dos anos 1980, no meio de um golpe de Estado, no auge da hiperinflação e bem na época da pior seca da década. Pelas mesmas razões, algumas pessoas considerariam seu timing péssimo de um ponto de vista egoísta de sobrevivência. Ele também esquecera as recomendações. O cardápio nacional tinha mudado, estavam em falta luxos como pão e água limpa. Ele sobreviveria por 4 meses com um angu à base de milho e espinafre. Não é algo que muitos de nós pediriam na lanchonete do cinema. Eu posso sobreviver. Jean-Marc tinha passado do ponto a partir do qual não se podia voltar, mas isso não importava. Depois de 2 semanas de adaptação ao café da manhã, almoço e jantar, angu à moda de Gana, ele não tinha nenhuma vontade de ir embora. As comidas mais básicas e os melhores amigos provaram ser as únicas necessidades reais, e o que pareceria um desastre, visto de fora, foi a mais importante epifania de afirmação da vida que ele jamais experimentara. O pior não era tão ruim.
Para curtir a vida, você não precisa imaginar coisas sem sentido, mas precisa controlar o seu tempo e compreender que a maior parte das coisas não é tão séria quanto você as faz parecer. Agora, aos 48 anos, Jean-Marc mora em uma bela casa em Ontário, mas poderia viver sem ela. Ele tem dinheiro, mas poderia se tornar pobre amanhã e isso não importaria. Algumas de suas memórias mais ternas ainda incluem nada além de amigos e angu. Ele se dedica a criar momentos especiais para si mesmo e para sua família, e está profundamente despreocupado com sua aposentadoria. Ele já viveu 20 anos de aposentadoria parcial, em perfeita saúde. Não economize tudo para o final. Há todas as razões para você não fazê-lo. Item Perguntas e Ações. Item. Eu sou um homem velho e conheci vários problemas enormes, mas muitos deles nunca aconteceram. Mark Twain. S. E você está inseguro em relação a tomar uma atitude ou a simplesmente livrar-se do medo do desconhecido? Aqui está o antídoto. Escreva suas respostas e tenha em mente que pensar muito vai se provar tão prolífico quanto simplesmente vomitar seus pensamentos direto numa folha de papel. Escreva e não corrija suas respostas. Gaste alguns minutos com cada resposta. 1. Defina seu pesadelo. O que de pior poderia acontecer se você fizesse o que está cogitando fazer? Que dúvidas, medos e condições pipocam em sua mente quando você pensa nas grandes mudanças que pode, ou precisa, fazer? Imagine-os com riqueza de detalhes. Seria o fim da sua vida? Quanto valeriam os impactos permanentes, se houver, em uma escala de 1 a 10? Essas coisas são realmente permanentes? O quão provável você realmente acha que essas coisas aconteçam? 2. Que medidas você poderia tomar para consertar os estragos ou deixar as coisas melhores do que eram antes, mesmo temporariamente? Há possibilidades. É mais fácil do que você imagina. Como você pode manter as coisas novamente sob controle? 3. Quais são os resultados ou benefícios, temporários e permanentes, dos cenários mais prováveis? Agora que você já definiu os pesadelos, quais são os resultados positivos mais prováveis, sejam internos, a confiança, autoestima, etc., ou externos? Quanto valeriam os impactos desses resultados mais prováveis em uma escala de 1 a 10? O quão provável é você conseguir extrair pelo menos um resultado moderadamente positivo? Alguma pessoa menos inteligente do que você já conseguiu fazer isso com sucesso? 4. Se você fosse demitido de seu emprego hoje, o que faria para manter as coisas financeiramente sob controle? Imagine esse cenário e pense novamente nas 3 primeiras perguntas. Se você sair de seu emprego para testar outras opções, como poderia retomar sua carreira se tivesse obrigatoriamente que fazê-lo? 5. O que você tem feito para se livrar do medo? Normalmente, o que mais tememos fazer é o que mais precisamos fazer. Aquele telefonema, aquela conversa, o que quer que seja, é o medo de resultados desconhecidos que evita que façamos o que precisamos fazer. Defina o pior cenário possível, aceite-o e entre em ação. Vou repetir algo que você deveria pensar em tatuar em sua testa: o que mais tememos normalmente é aquilo que mais precisamos fazer. Como já ouvi dizer, o sucesso de uma pessoa na vida em geral pode ser medido pelo número de conversas desagradáveis que ela pretende ter decidido fazer todos os dias, algo de que você tem medo. Adquiri este hábito tentando entrar em contato para pedir conselhos a celebridades e empresários famosos. 6. O que lhe custa, financeira, emocional e fisicamente, adiar suas ações? Não avalie somente o potencial negativo das ações. É igualmente importante medir o custo atroz da inação. Se você não buscar as coisas que o estimulam, como estará daqui a 1 ano, 5 anos e 10 anos? Como se sentirá por ter permitido que as circunstâncias se impusessem sobre você e por ter permitido que mais 10 anos de sua vida finita passassem sem fazer algo que o realize? Se pudesse vislumbrar os próximos 10 anos e saber com 100% de certeza que há um caminho de desapontamento e arrependimento, e se definirmos risco como a possibilidade de um resultado negativo e irreversível, a inação é o pior de todos os riscos. 7. O que você está esperando? Se não consegue responder a esta pergunta sem evocar o conceito previamente rejeitado de timing, a resposta é simples: você está com medo, exatamente como o resto do mundo. Avalie o custo da inação, compreenda a improbabilidade e a possibilidade de se consertar os passos em falso e desenvolva o hábito mais importante daqueles que se destacam e gostam de extrair o melhor da vida, a ação. O livro Trabalhe 4 horas por semana ensina a ser mais eficaz, gerando maiores resultados com menos esforços.
Então acesse a playlist e trabalhe 4 horas por semana de Tim Ferriz. Para apoiar o canal, não esqueça de inscrever-se, curtir, comentar e compartilhar. Demonstre sua gratidão às pessoas que colaboram para seu desenvolvimento.